Boa noite, turma. Nós estamos aqui na nossa aula remota, né, não presencial, para poder tirar dúvida de vocês, certo? Então, com relação ao conteúdo dos segundos anos, certo? Então, eu separei aqui alguns slides que eu vou mandar para vocês. E esses slides, né, vocês vão acompanhar e eu vou tirando dúvidas junto e trabalhando com ele aqui na minha televisão, certo? Então eu espero que vocês estejam bem, que fiquem em casa devido a esse problema do Covid-19, certo? E que procurem o máximo a não ter que sair ou ir para a rua para poder não se contaminar com o vírus, né? Porque é um vírus muito perigoso. Então a gente vai iniciar a nossa aula de hoje, que é a nossa primeira aula. Então estou aprendendo junto com vocês a trabalhar nesse sistema de EAD, né, que é ensino à distância. E aqui a gente vai tirando as nossas dúvidas quando chegar quarta-feira, né, através das nossos canais de comunicação, como o WhatsApp, né, vai ter lá um horário, e a gente vai tirando qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo. Então é só me procurar na quarta-feira através do WhatsApp, deixando lá para recados que aí eu vou olhando e vou, conforme o tempo, eu vou tentando tirar e suprir essa demanda de dúvidas que nós estamos tendo, né? Então, esse conteúdo é referente à da semana passada, de PDF, e eu vou dar uma breve explanação, vou tentar ser o máximo sucinto possível para poder atender a demanda de vocês, certo? Então vamos começar. Então aqui, primeiramente, pessoal, nós vamos trabalhar a aula 1, que é a classificação dos seres vivos, que é do capítulo 1, páginas de 10 a 20. Então você com o seu livro didático, você pega lá as páginas 10 e 20, aquela que a gente está trabalhando. Público-alvo, todos do segundo ano. Então todos do segundo ano vamos trabalhar esse conteúdo. Então, para começo de história, né? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Quais são os assuntos a serem abordados? Primeiramente, por que classificar? Segundo, as homologias. Terceiro, conceito de espécie. Quarto, nomenclatura biológica. Quinto, a sistemática filogenética. Sexto, domínios e reinos. E no final a gente vai trabalhar o que são vírus, certo? Então fica aí a dica. Vamos começar com o primeiro assunto, que a gente não pode perder tempo. Ele pergunta o seguinte: por que é tão importante classificar os seres vivos? Nós temos hoje a ciência que nos auxilia isso, que é chamado taxonomia. É a ciência descoberta para a classificação de grupos e espécies e suas normas e princípios. A classificação dos seres vivos é parte sistemática da ciência que estuda a relação entre organismos, que inclui a coleta, preservação e estudos de espécimes e análise de dados vindos de áreas de pesquisas biológicas. Então, por que a gente deve classificar? Porque o universo, pessoal, no caso o planeta Terra, ele é enorme. Ele tem uma diversidade genética devido àquela célula que a gente viu lá no primeiro ano, chamado eucariótica. Primeiro teve a célula procariótica, que era uma célula nucleada, né, que tinha um material genético todo desorganizado, misturado com proteínas e tudo. E depois veio a segunda célula, que era chamada eucariótica. Com a chegada dessa célula, criou-se a chamada diversidade genética. Por quê? Esses seres que até viviam num certo momento dentro d'água, começaram a ganhar formas diferentes devido ao quê? A questão da mudança da temperatura, a competição entre a vida de poder se alimentar e tudo, é o que a gente faz, é uma adaptação àquela questão do meio, a sobrevivência. Sobrevive quem é maior, como disse no caso aí o naturalista Charles Darwin, né? Então ele fala sobre essa questão que sobrevive aquele que se adapta, né, no caso aí, e aquele meio, né? Então,
há mudanças climáticas, há a questão da alimentação, que isso daí tudo envolve, são fatores para ocorrer a chamada evolução dos seres, certo? Então, essa evolução e para criar essa diversidade foi necessária a célula eucariótica, certo? E da célula eucariótica surgiu a diversidade genética, certo? Então foi daí que partiu os nossos conceitos básicos. Deixa eu pegar o nosso apagador, apagar aqui e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Para que eu preciso classificar? Para colocar nos seus grupos, entender a sua anatomia, forma, né? Por que aquele ser evoluiu e da onde se originou cada ser. Então é necessário classificar, porque é falado no mundo todo uma linguagem que a gente vai ver mais na frente, que é a linguagem da nomenclatura binomial de Linné, né? Então Linné ele criou esse sistema para a gente conhecer não somente como Aristóteles via, que o mundo era dividido em terra, água e ar. E sim, na terra existe uma diversidade de seres, como animais e plantas. No ar também vive uma quantidade de seres. E na água, do mesmo jeito. Então essa diversidade é classificada e é criado o sistema binomial de Linné. Continuando, vamos passar, né? Então foram divididos em reinos, como a gente pode ver nessa ilustração de desenhos. O primeiro reino a surgir foi esse aqui de baixo, conhecido como Reino Monera, né? Então todas as bactérias surgiram nesse reino. Depois veio o Reino Protista, que foi essa escala aqui, para depois vir Plantae, Animalia, Fungi, né? Então esses reinos, cada animal foi sendo colocado e cada planta e cada fungo foi colocado em seu devido reino. Por quê? Porque eles possuíam características próprias, né? Então essas características próprias vinham desses animais, certo? Então são características únicas. Por exemplo, o reino Fungi, ele na época, ele não tinha sido criado porque achavam que um fungo poderia ser um animal ou um vegetal. Mas como? Se ele é um animal, ele tinha que andar, ele tinha que correr, ele tinha que pegar o alimento e devorar. Mas se ele fosse planta, ele também teria que ser um ser autótrofo, né? Produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então ele via que não se encaixava em nenhum e nem outro reino, por isso que foi criado o reino Fungi separadamente, né? E os outros reinos também, que cada um tem sua característica, cada um tem sua anatomia e cada um tem a sua forma de ser. Mas tudo se originou desse reino aqui de baixo, que é o chamado Monera, certo? Então deixa eu apagar aqui para a gente dar sequência aos nossos slides, certo? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me contatar através do WhatsApp, certo? Sistema de classificação de Linné. Né? Quem foi Linné? No caso aí, Linné ele nasceu em 1735, ele começou a ter essa proposta naturalista, desculpa, ele não nasceu em 1735, mas ele buscou ter essa proposta naturalista, tendo em vista que essa época não existia qualquer forma de lógica que pudesse critérios, né? Só dividir assim, olha, os seres existem e estão aí, mas não fizeram uma classificação, colocar quem é da terra, quem é que mama, né? Quem é que são carnívoros ou herbívoros, ou quem é insetívoro. Então, no caso aí, não tinha essa organização. E Carl von Linné criou esse sistema chamado Sistema Naturae, que a partir de uma análise anatômica, ele foi comparando partes de corpo, né, e comparando com outros animais. Pegava um animal, comparava o corpo dele. Pegava outro animal, comparava o corpo dele. Pegava uma planta e assim por diante. Cada elemento vivo ele pegava e fazia sua busca anatômica e via se tinha alguma relação ou não para poder classificar
esse organismo, certo? Continuando aqui. Próximo. Então, no caso aqui, ele criou a chamada nomenclatura. Deixa eu pegar outro pincel, pessoal, que está falhando. Ele criou a chamada nomenclatura binomial. O que é essa nomenclatura binomial? Então ele dividiu, por exemplo, em classe, gênero, espécie, filo, certo? Para poder catalogar cada ser e colocar tudo no seu devido lugar. Então, no caso aí, Linné, ele criou uma nomenclatura na qual a gente pudesse ser falado no mundo todo. Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. No caso, a palavra Zéa mais, certo? Então, a palavra Zéa mais, ela é falada no mundo todo, mas professor, não sei o que é que significa Zéa mais não. Zéa mais, pessoal, é, no caso, um ser, né? Que esse ser é vivo, pode ser planta, pode ser bactéria, pode ser animal, e ele está aí, Zéa mais. Então, do mesmo jeito que eu falo aqui no Brasil, Zéa mais, lá na Grécia, um biólogo vai entender o que é Zéa mais. Na Rússia, do mesmo jeito. Nos Estados Unidos, do mesmo jeito. Ele tem um nome, no caso, o epiteto. Esse nome, ele tem um nome formal e informal, certo? Então, para quem não sabe o que é Zéa mais, a palavra corn significa Zéa mais no inglês. E o que é corn? Eu não sei, professor. A palavra milho é a nossa pronúncia para Zéa mais. Lembrando que Linné, ele começou a fazer o quê? Um sistema de nomenclatura, chamado nomenclatura binomial, porque ele pegava tanto o primeiro epiteto como o segundo, e no caso denominava. O primeiro epiteto ele chamava de gênero. Segundo epiteto ele chamava de espécie. Certo? E seguir uma certa regra, pessoal. Eu não sou muito bom em ortografia, em escrita, mas se você perceber, o meu Zéia aqui, ele está com a letra maiúscula. E o mais, que é o segundo epiteto, então que o primeiro eu chamo epiteto, viu? Cada palavra é epiteto. O segundo epiteto, como é escrita? Minúscula. A primeira palavra. Então, aqui é minúscula. Então, no caso, maiúscula para a primeira e no segundo epiteto começa com minúscula. Certo? E a letra tem que ser letra cursiva, escrita. Né? Aquela letra que a gente faz bem arredondadinha no caderno, certo? E ela tem que ter uma pequena emborcação. Ela tem que ser de uma forma escrita itálica, né? Que lá no computador, quando você pede para botar em itálico, ele dá uma pequena viradinha nas letras, como se tivesse elas caindo. Então tem que seguir essa regra. Primeira letra tem que ser maiúscula, segunda letra minúscula e tem que estar em itálico, certo, pessoal? Então daí você tem a nomenclatura. Isso daí são algumas regras. Existem mais regras também, viu? Que ao longo do tempo a gente vai estudar. Mas como a gente está sintetizando aqui e tirando dúvida, eu estou pegando o que é de principal para vocês, certo? Por exemplo, podemos pegar uma outra palavra, uma comparação de palavras. Deixa eu apagar aqui. Podemos pegar duas palavras, dois gêneros, e no caso aqui, de seres como canes, familiares, deixa eu escrever com letra pequena, familiares, e pegar também o chamado
Canis lupus. Deixa eu escrever aqui. Lupus. Pronto. Canis familiares e Canis lupus. Nós temos aí um gênero. Qual é o gênero? Canis. E nós temos duas espécies. Uma é familiares e a outra é lupus. Seguindo a regrinha, ó. Maiúscula. Aqui, minúscula. Ó, maiúscula. E aqui, minúscula. Certo, pessoal? Tá vendo, ó? E todas têm que estar deitadinhas. Claro que eu não sei escrever assim numa lousa. É a primeira vez que a gente está testando esse sistema de EAD, né? Então eles têm que estar com as letrinhas meio emborcadas, né? Como itálica, né? No caso aqui, são duas espécies diferentes. Canis familiares, a palavra canis vem de caninos, de dentes, dentes que rasgam, que mordem, né? Então quando a gente lembra de canis, dente canino, que vem do cão, cachorro, né? Então, canis familiares, a palavra familiares vem de quê? De família. No caso aqui, do que eu estou falando de canis familiares? Do cachorro, certo? Já o canis lupus, lupus, ele lembra lobo. Então, que é um outro tipo de cachorro, que é um cachorro selvagem, ou chamado lobo, certo? Então, ele é um animal selvagem, carnívoro, ele não se dá com o ser humano e acaba atacando no momento que ele necessitar de fome. Mas vocês vejam que os dois representam um gênero só. Então, eles são de um gênero, mas eles são de duas espécies diferentes. Então, nós temos um gênero para duas espécies. Certo, pessoal? Então, se qualquer dúvida, vocês podem perguntar para mim pelo WhatsApp, que eu estou ali disponível naquele horário para tirar a dúvida de vocês. E deixe o comentário de vocês, que vai valer como presença, viu, das nossas aulas. Ok? Então, vou apagar aqui para a gente dar continuidade. Eu acho que ficou bem claro como é a regrinha de Linné, básica, né? Da nomenclatura binomial. Tem outras regras, tem, mas se a gente for perder muito tempo, aqui a gente não termina a nossa aula, certo? Então, vamos sintetizar para agilizar, certo? Deixa eu apagar aqui. Vamos continuar. Aí, pessoal, surgiu também a classificação. O que é que a gente classifica? Tudo que tem vida, certo? Então, a vida, Linné foi lá. Ai, meu Deus. Deixa eu apagar aqui o meu celular. Então, Linné, no caso aqui, deixa eu ver, pronto, voltando. Linné, né? Deixa eu voltar. Ele criou esse sistema de classificação, que no qual começa por domínio. Então, todo animal que tem vida, né? No caso, todos os seres que têm vida, não digo só animal, mas plantas, bactérias, fungos e etc. Tudo que tem vida é dividido entre domínio, reino, filo, divisão, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, ele fez essa pequena divisão para classificar. Lembrando que domínio é maior do que reino. E reino é maior que de filo. Que filo é maior do que classe. Que classe é maior do que ordem. Que ordem é maior do que família. Que família é maior do que gênero. E que gênero é maior do que espécie. Mas, professor, é muito complicado eu entender quem é maior, quem é menor, né? Como é que fica essa situação? Porque é muito difícil na hora de chegar a uma prova eu ter que me lembrar de tudo isso, né? Você pode até perguntar para mim. Mas aí existe uma maneira mais fácil, que eu vou falar para vocês agora,
que a gente aprende com aquelas questõezinhas, né, de vestibular. Então, mas antes disso, vamos falar aqui. O atual sistema de classificação dos organismos também considera a espécie como uma unidade de classificação. As diferentes categorias de classificação, chamadas categorias taxonômicas, né? No caso a gente está estudando a taxonomia, né? Foram ampliadas. Linneu elaborou o sistema de classificação onde havia 5 categorias, né? Então, quais são as categorias? Vocês podem continuar lendo aqui, mas aí eu vou já me abreviar para não ficar muito extenso o vídeo. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então tá dividido dessa maneira aqui. Lembrando, o reino é maior do que o filo. O filo é maior do que a classe. A classe é maior do que a ordem. A ordem é maior do que a família. A família é maior do que o gênero. E o gênero é maior do que a espécie. Então vocês viram até uma questãozinha que eu passei naquele trabalhozinho em PDF que mostrava essa sequência, né? Então no caso aqui, mas professor, é muito complicado eu ter que me lembrar de tudo. É simples, pessoal. Pega as 2 primeiras letras e forma, no caso aqui, uma palavra que vocês têm que guardar na cabeça. Qual é o nome dessa palavra? Ré, fi, cló, fá, ges. Aí, reficlofages. O que é que significa? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Lembrando, quem é maior? É quem está, no caso aqui, na minha posição aqui das minhas mãos, quem está desse lado de cá é maior. E quem é menor é que está no final da palavra. Então aqui é maior e aqui é menor. Então reino é maior do que filo, filo é maior do que classe, classe é maior do que ordem, ordem é maior do que família, família é maior do que gênero e gênero é maior do que espécie. Certo? Então a gente tem que ter isso em mente. Mas professor, se surgir a palavra subfilo, você pode me perguntar, onde é que eu coloco? Eu não tenho filo? Depois do filo fica o subfilo, para depois vir a classe. Então ele tem que ficar entre classe e filo. Se aparecer qualquer palavra com o termo sub, você tem que colocar entre essas categorias, certo? Então ficou claro isso? Eu acho que ficou, né? Então vamos passar para frente, né? Porque vocês têm também muitos estudos ainda para ver. Então deixa eu apagar aqui, né? Vou apagar. Acho que ficou claro, né? Essa minha explanação. Mas se tiver dúvida, pode me chamar pelo celular, no WhatsApp, sem problema, certo? Agora tem que ser devagar, porque senão não posso responder tudo de uma vez. Nós temos aí a montagem, né? No caso de um cladograma, né? Como é que se dá a divisão, ó? Eucária. Eucária por quê? Veio de uma célula eucariótica. Eucariótica por quê? Como era essa célula? Era uma célula organizada que tinha núcleo e que trouxe essa diversidade genética. E essa diversidade aparece do reino protista em diante, certo? Então, tirando o reino monera, que veio de uma célula procariótica, que foi a primeira célula, surgiu a diversidade genética devido ao componente que começou a existir chamado DNA, que a gente viu no primeiro ano, que é o ácido desoxirribonucleico, né? Então, no caso aí, o ácido desoxirribonucleico, surgiu essa diversidade genética. Quando eu falo eucariótica, é porque eucária vem de eucariótica, célula organizada, célula que contém o DNA, certo? Animalia é o reino. Então, que reino pertence? Animalia, mas também vocês podem ouvir falar de um chamado metazoa.
Metazoa significa zoo. Zoo, quem é que fica no zoo? Zoo vem de zoológico. Zoológico, o que é que eu encontro? Animais, né? Então, se você vê animalia ou metazoa, é a mesma coisa em biologia, certo? Chordata, que tem o quê? Coluna vertebral. Então, todos os animais que têm coluna vertebral. Pode ser que tenha animais que não tenham coluna vertebral. Aí, então, ele vai estar numa outra linhagem aí. Classe, mamália. Mamália já está dizendo, são animais que mamam, né? Então, ele só está querendo o quê? Quem é da célula eucariótica, quem pertence ao reino animal, quem tem coluna vertebral e quem mama. Então, quem é que mama? São os mamíferos. Quem são os mamíferos? Pode ser um gato, um cachorro, uma vaca, um porco, ou nós, seres humanos, que temos seios, que pode dar de alimento para o filhote. No caso aí, a mama, né? As mulheres, por exemplo, ela tem um seio que dá para a criança tomar aquele leite, o leite materno. Então, a gente também se pertence a essa classe mamária. Carnívora, já não incluíamos nós, porque nós somos seres onívoros. Onívoros são aqueles seres que se alimentam de tudo, tanto de carne como de vegetais. Mas no caso aí, esse ser só se alimenta de carne, certo? Então ele está pedindo um ser que se alimenta de carne. Aí nós temos depois da ordem é o quê? Aí diz, ai professor, me esqueci, eu não sei o que é ordem. Aí vamos lá, ó. Ré, fi, cló, família, gênero, espécie. Tá vendo? Então, reficloflages, certo? É a palavra que você tem que ter na cabeça. Então, aqui, depois da ordem é quem? Família. Família, Felidae, de felinos, como os gatos. Canidae, de caninos, cão, cachorro. E Ursidae, que no caso aqui é o urso, né? Aí nós temos Felis, Felis catus, Felis pardalis, que são parecidos com gato. E nós temos a pantera, Felis pardus, que também é um felino, só que mais selvagem do que os dois outros anteriores. Como canes, nós temos canes familiares e canes lupus. Um é o cachorro e o outro é o lobo. E urso? Urso árticos, que no caso é o urso do Polo Norte, né? É aquele ursinho branco que a gente vê lá nos icebergs. E temos o urso horribilis, né? Que é aquele urso americano que vive nas florestas, que tem uma cor acinzentada ou avermelhada, dependendo do seu gênero e espécie. Então é assim que se faz uma classificação do maior mamália. Se eu fosse pegar a todos os animais que mamam, carnívoro, aí é só os animais que comem carne. Está vendo que está diminuindo quando vai chegando a espécie? Então, quando chega nas espécies, a gente está sendo, o próprio nome diz, específico, certo? Então, vamos passar para frente. Deixa eu apagar aqui, certo? A nossa lousa, para dar continuidade no nosso conteúdo. Lembrando de novo, pode me aperrear lá no WhatsApp, que eu vou estar à disposição naqueles horários lá de quarta-feira. Certo, pessoal? Então, de novo aqui agora. Próximo. Nós vamos falar agora sobre homologia. O que é a homologia, né? Para que serve essa homologia? Homologia é o estudo biológico da semelhança entre estruturas diferentes de organismo que possuem a mesma origem ontogenética ou filogenética. Tais estruturas podem não ter a mesma função. Exemplo, se você prestar atenção nesse slide que você vai ter à disposição sua, você tem o braço de um homem, a pata de um cavalo,
né? A asa de um morcego, a nadadeira de uma baleia, certo? Aí o que é que vocês têm que ver em comum? Que a estrutura óssea que corresponde a cada um é parecida, algumas atrofiadas, outras mais avantajadas, né? Mas elas têm uma função. Por exemplo, ó, o húmero tem aqui, o húmero tem aqui, o húmero tem aqui, o húmero, cadê o húmero daqui? É esse aqui da asa do morcego. Vocês estão vendo que são diferentes tipos de húmero, mas todos esses animais contêm um húmero. Mas a função desse húmero é diferente. Por exemplo, no ser humano sustenta o braço, que vai até as falanges, que nós temos os dedos que servem para pegar as coisas. O cavalo, ele tem a mesma estrutura óssea, só que o cavalo tem essa articulação como nós temos? Não tem. Diferente também da asa do morcego. O morcego, ele usa esse mecanismo ósseo para voar. Nós usamos para pegar as coisas. Já o cavalo para se posicionar no chão. E a baleia serve para nadar. Quando eu digo que é homologia, são destaques, no caso, a estruturas iguais, só que com função diferente. Então, homologia é o estudo das semelhanças das estruturas, quer dizer, é a estrutura semelhante, mas com função diferente. A palavra homo, né, na literatura, significa igual. Logia é o estudo das partes dos iguais, certo? Então, vamos passar aqui.